Meus irmãos, eu convido vocês então a abrirem aí suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Você também que está participando desses estudos aí pela internet, abra sua Bíblia aí comigo na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 e vamos ver o que Deus tem para mim e para você nesta noite. Nós estamos dando sequência no estudo aqui desta carta tão preciosa que tem revelado a todos nós a natureza da igreja de Cristo. As bênçãos que Deus nos deu como igreja ao nos unir a Cristo Jesus. Hoje nós começamos aqui o capítulo 4, e é muito importante porque esse capítulo é uma espécie de dobradura dentro da carta de Paulo. Por quê? Porque nos primeiros 3 capítulos, o que nós vimos aqui? Nós vimos Paulo explicando, instruindo a igreja, ele estava trazendo a doutrina a respeito das bênçãos espirituais que a igreja tem em Cristo Jesus. Ele falou disso no capítulo 1, principalmente de 3 a 14, uma igreja que foi eleita na eternidade, foi redimida no tempo pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Depois ele orou para que essa igreja tivesse consciência dessas bênçãos. Ele orou para que essa igreja tivesse consciência da esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e também do poder que está sobre ela. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que ressuscita pecadores, os une a Cristo, ao corpo espiritual de Cristo, os faz assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E por que Paulo destaca isso? Porque no capítulo 2 ele vai começar a falar da situação da humanidade, tanto judeus quanto gentios, mortos e escravizados em seus pecados, escravizados pelo seu próprio coração caído, por um mundo sem Deus e também por Satanás. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pessoas de todas as nações, lhes deu vida juntamente com Cristo Jesus. Em seguida, Paulo vai falar que gentios e judeus, eles são unidos debaixo da cruz de Cristo. Agora, pessoas que eram opostas na fé, na raça, na religião, estão juntas, debaixo da mesma fé, debaixo do mesmo sangue, fazem parte da mesma família de Deus, não são mais estrangeiros. Os gentios agora foram, pela fé em Cristo Jesus, ajuntados ao povo de Deus, que no Antigo Testamento era só Israel, era só os judeus. Mas agora, pela fé em Cristo, pelo sangue de Cristo, Deus juntou como um povo só, uma família só, os gentios e os judeus. Os deu Cristo para ser o seu cabeça, para que por meio dele essa igreja agora fosse edificada, e na verdade essa igreja, Paulo fala que é um edifício espiritual que tem um alicerce, tem um fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e profetas, que é a pedra angular, a pedra de esquina, que é o próprio Jesus Cristo. Agora, dentro desse edifício, que é a vida de cada crente, Deus habita nesse edifício espiritual. Deus, pelo seu Espírito Santo, faz habitação. A partir do capítulo 3, Paulo, então, ele começa a dizer aqui que sobre o mistério que estava guardado no passado, no Antigo Testamento. Qual era o mistério? Era o Evangelho. Que por meio da fé em Jesus Cristo, pessoas de todas as nações seriam alcançadas pela salvação. Veja, esse é o mistério que Deus guardou outrora e que em Cristo foi revelado. Deus salva pessoas de todas as nações. E o ministério para o qual Paulo foi chamado, e estava preso em Roma quando escreve essa carta, era justamente revelar esse mistério oculto no passado para todas as pessoas. Agora, inclusive, para esses crentes aqui que estavam lá em Éfeso, a igreja predominantemente formada por gentios. E depois ele novamente faz uma segunda oração. Paulo ora novamente a partir do versículo 14 do capítulo 3 até o versículo 20. Para quê? Bom, ele ora para fortalecimento espiritual dessa igreja. Ele ora para que essa igreja compreenda e conheça o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo então vai orar para que essa igreja seja firmada cada dia mais na compreensão e no conhecimento ou na experiência do grande amor de Cristo por ela, para que eles sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que coisa maravilhosa! Paulo explicou isso, meus irmãos.
Paulo, ele explicou, e agora a partir do capítulo 4, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa doutrina que ele havia explicado antes. Ele vai partir da doutrina para a prática. Ele vai partir da instrução na palavra para a exortação, uma espécie de conforto, de aplicação dessa doutrina na vida da igreja. E olha que interessante, o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele olha para essa estrutura dessa carta, que também se repete na carta de Romanos, os primeiros 11 capítulos, Paulo explica a doutrina da justificação. A partir do capítulo 12, ele aplica essa doutrina na vida. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim, olhando para essa estrutura, primeiro explica a doutrina, mostra a graça, depois desafia, exorta a igreja a viver aquilo que eles aprenderam. Isso aí, graça que salva primeiro, depois vida santa que retribui a salvação, é o modelo do cristianismo bíblico que na verdade diferencia de todas as demais propostas religiosas. Olha que interessante. O que as demais religiões, que não a religião cristã bíblica, defende? Você precisa fazer alguma coisa para Deus para ser aceito por Ele. Tem por base as obras, um legalismo. Todas as demais propostas religiosas, que não o cristianismo bíblico, vão dizer para você mais ou menos assim, você precisa fazer isso, participar disso, cumprir este programa, ser caridoso, fazer penitência, fazer jejum, ser fiel nisso, ser fiel naquilo, para que você seja santo diante de Deus e Ele possa te aceitar. Todas as propostas religiosas que nem o cristianismo bíblico, porque tem cristianismo que não é bíblico, tem outra fonte de autoridade, mas o cristianismo que tem somente a Bíblia como única regra de fé e prática, vai dizer o seguinte, meu caro, você em pecado não pode fazer nada para agradar a Deus, para ser salvo por Ele. Você precisa primeiro receber essa salvação. Nós temos visto aqui Paulo explicar isso aqui. O poder de Deus tem que vir sobre você, ressuscitar um morto. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados diante de Deus, mas o amor de Deus em Cristo nos deu vida. Veja, só se dá vida para quem está morto. Então Paulo é muito claro, primeiro Deus vem até vocês, os elege em Cristo, os salva, os redime de pecado. A partir do capítulo 4, o que ele vai fazer? Agora, uma vez alcançado pelo poder de Deus, pela graça, pela salvação, Deus espera uma retribuição de vocês. Deus espera que, segundo aqui o contexto que vamos ver aqui, os 6 primeiros versículos do capítulo 4, vocês vivam unidos na igreja. Vocês se amem, vocês sejam mansos um com o outro, vocês suportem as diferenças uns dos outros. Paulo vai falar disso aqui agora. Daí o título desse estudo aqui, a unidade da igreja de Cristo. Olha comigo como ele começa o versículo 1. O nosso irmão que chegou agora, como é que você chama, meu querido? Admir, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Se você abra aí em Efésios no capítulo 4, olha lá o que Paulo começa dizendo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse verbo rogo significa eu exorto vocês, eu estou buscando incentivá-los a uma resposta ou a ação diante daquilo que eu ensinei. E esse pois aí resume tudo. É como se ele dissesse assim, portanto, ou pois, eu os exorto, eu os incentivo, eu que estou preso por pregar o Evangelho, a fazer o quê? A viver de modo digno, segundo a vocação a que fostes chamados. E aí, a gente pergunta, mas Deus chamou a igreja para quê? Por que ele a elegeu lá antes da criação de todas as coisas e a chamou? Paulo já falou isso. Volta lá no capítulo 1, versículos 3 e 4. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando falando da obra de Deus Pai, olha o que ele diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, agora, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então Paulo está dizendo, Deus nos chamou para uma vocação, um chamado.
Qual é o chamado da igreja? É buscar santidade. Ter um testemunho de alguém que tem compromisso com Cristo diante de um mundo que não conhece Cristo. É o sentido da palavra irrepreensível. Olha que interessante. Deus vocacionou a igreja em Cristo. Chamou essa igreja das trevas para a luz, da potestade do diabo para o amor do Filho de Deus. E agora? Como essa igreja deve viver? Eles devem andar de modo digno desse chamamento, dessa convocação divina. Paulo, ele começa aí dizendo que ele é prisioneiro, ou seja, alguém que está confinado. Confinado por quê? Está preso em Roma, está lá numa casa algemado a um soldado romano. Ele está preso justamente por anunciar o mistério que ele falou no capítulo 3, de que em Cristo, pela fé em Cristo, Deus salva judeus e gentios. E ele diz que ele é prisioneiro do Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios, que significa ele serve, ele pertence a um governante que é supremo sobre a sua vida. Por isso que em Gálatas 2:20 ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Veja, lá em 1 Coríntios 11:1, por que Paulo pode dizer assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? Ele pode dizer isso, dizendo para a igreja em Corinto: me imitem, porque eu imito Cristo. Ele pode dizer justamente por quê? Porque ele é prisioneiro no Senhor. Ele pertence ao Senhor. Ele está preso por servir ao Senhor. E ele diz então para a igreja: vocês então devem andar de modo digno. Ou seja, viver ou se comportar de um modo específico. E esse tempo verbal desse verbo andeis aí, andeis, lá no grego, é um tempo que se chama aoristo. É muito interessante. Sabe por quê? Porque denota um estado pessoal no passado, na vida desses leitores aqui, que já está definido, quando da sua regeneração espiritual. Quando Deus os uniu a Cristo, eles nasceram de novo, foram batizados no Espírito Santo, o que aconteceu? A morte do velho homem. O velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. E essas pessoas nasceram de novo para uma nova vida. Paulo está dizendo, portanto, andem assim agora, segundo essa nova vida, para a qual Deus vos ressuscitou em Cristo. E olha, o andar aí é qualificado. Andeis de modo digno, é um advérbio de modo, ou seja, dignamente. O sentido aí é, vivam de modo adequado à vontade de Deus, que chamou vocês para ter comunhão com Ele pela graça mediante a fé em Cristo. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, quando Deus chama irresistivelmente um pecador para ter comunhão com Ele pela fé em Cristo, como seu Senhor e Salvador, o que Ele espera desse pecador? Paulo explicou antes: arrependimento, mortificação de pecados, santidade, que ele obedeça e sirva esse Deus em sua vida. Isso é andar de modo digno da vocação que Paulo menciona aqui. Vocação aqui não é trabalho, porque às vezes as pessoas veem a palavra vocação, você é vocacionado para ser médico. Vocação aqui é chamado, é a palavra, chamado por Deus. O cristão não foi chamado então para prosseguir sua vida pecaminosa, mas para buscar santidade. É por isso que aí a palavra é vocação, esse substantivo. Esse substantivo, esse chamado de Deus, aponta para um estado da pessoa. Quer dizer, uma pessoa que era ímpia, que era inimiga de Deus, que estava debaixo do juízo de Deus, que estava condenada por seus pecados diante de Deus, e que foi arrancada das trevas, chamada pelo poder de Deus, para pertencer a Deus. Essa é a força desse substantivo, vocação. E novamente, olha só, a gente se lembra do verbo andeis. Lembra que eu falei que ele está num tempo verbal no grego, o aoristo? Isso é interessante, porque indica que o Espírito que leva esse cristão agora a andar segundo a vontade de Deus, porque o chamou para isso, ele vai fazer isso. Porque vocação, o substantivo, e o verbo andeis, no tempo aoristo, indica que isso é uma obra já confirmada, consumada, está no passado, quando essa pessoa nasceu de novo. É por isso que um cristão não pode perder a sua salvação. É uma ação passada que Deus já operou na vida daquela pessoa. E o Espírito vai levá-lo a caminhar desta forma. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo continua aí,
digno da vocação a que fostes chamados. Está vendo aí? Fostes chamados. Esse verbo novamente está no tempo aoristo e na voz passiva. Quer dizer, Deus fez algo na vida da igreja que já está consumado. E quem fez foi Deus. Por quê? Porque o chamamento, a vocação, é Deus que faz. Está vendo? Fostes chamados. O sentido aqui desse verbo é alguém que é convocado por uma autoridade para lhe obedecer e servir. Por isso que a salvação, irmãos, é irresistível e parte de Deus, não vem do homem. Quando Deus alcança alguém, acabou. Também se Deus não alcança, acabou também. A pessoa vai lutar, bater daqui e daqui a pouco ela vai embora da comunhão. Mas se ele foi alcançado pelo poder de Deus, Deus o chamou. Acabou. O Espírito Santo vai confirmar isso no coração dele. A vocação, o chamado de Deus para a salvação em Cristo, pensando nisso, é o que há de mais precioso e urgente na vida humana. Você consegue pensar num chamamento mais fundamental do que esse, para você pertencer a Deus, ser feito filho dele pela fé no Filho dele? Qual é o chamado mais urgente e mais importante que toda pessoa precisa ter na sua vida? Meus caros, família é muito bom, é justo, é digno. Dinheiro no bolso ajuda bastante também. Saúde boa ajuda bastante também. Mas não adianta nada você ter tudo isso. Ser cercado de bens, de saúde, de pessoas, de status, se você morrer e for para o inferno. Jesus falou mais de uma vez: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Para que um pecador não perca a sua alma, ele tem que ser chamado por Deus. Maravilhoso isso. E os versículos 2 e 3 aqui, na sequência, vão mostrar como que os cristãos da igreja de Éfeso, e para muitos, essa carta era uma carta geral, era uma carta para circular, não só na igreja de Éfeso, mas diante de outras igrejas também, para ser lida naquele tempo. Então, esses versículos 2 e 3 vão mostrar como os cristãos dessas igrejas deveriam viver essa vocação de modo digno, testemunhando que pertencem à igreja de Cristo. E aí a gente tem que lembrar do contexto da igreja de Éfeso. Quem fazia parte da igreja de Éfeso? Só judeu? Judeus e gentios. Agora o mesmo povo. E eles se amavam? Eles se bicavam? Eles se odiavam. A ponto de alguns estudiosos dizerem assim, que os judeus diziam que Deus fez o gentio para combustível do fogo do inferno. Lembra que a gente já viu isso? Terrível. Um judeu odiava o gentio, e o gentio sabia desse ódio e também não gostava do judeu. Então Paulo agora ele tem que explicar como é que eles viveriam unidos. Gente, era um negócio de morte. Não, esse exemplo é muito forte para eu dar. Mas era algo assim, impossível humanamente falando, daquelas pessoas sentarem uma ao lado da outra dentro da igreja. Mas Paulo está preso. E ele sabe que judeu e gentio agora são salvos pela mesma fé. Mas como que eles viveriam? Eles viveriam unidos ou não? Esse é o tema aqui desses 6 primeiros versículos que fala da unidade da igreja. E a gente tem que se lembrar que a igreja tem 2 dimensões: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível, qual é? Nós vimos domingo aqui, É aquela rolada nos céus, aquela que só Deus conhece o coração. Agora, essa igreja invisível, ela se manifesta aqui na terra de modo visível. E essa igreja invisível, ela é una, ela é indestrutível, ela é glorificada, ela está nos céus, ela não pode ser corrompida. No céu não tem a presença do pecado, mas a igreja militante aqui, pela presença do pecado, muitas vezes se rompe, se fragmenta. Por vezes a igreja visível tem caminhado em desunião. Por exemplo, por conta de muitos líderes que querem adoração, por conta de denominações que se julgam melhores do que outras, por conta de ministérios, seitas com suas próprias doutrinas e um Cristo só deles. Também a igreja aqui se divide por questões periféricas da fé. Quer ver algumas questões que são periféricas, que não são fundamentais, mas que dividem a igreja? Continuidade de dons espirituais. Os dons extraordinários continuam ou não? Língua, profecia, curas extraordinárias ainda continuam ou não? Também, formas de batismo diversas,
Quem batisma por imersão, mergulhando. Quem batisma por aspersão, jogando a água. Quem salpica por efusão. Igrejas se dividem por isso também. A tradição histórica, ora mais conservadora, ora mais moderna, divide igreja. Até o linguajar, porque dependendo da denominação, você tem um linguajar diferente. Isso também é motivo de estigma, de preconceito, que divide irmãos. Tudo isso tem afastado pessoas que pertencem à igreja invisível. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. A gente vai ver. Paulo está preocupado com a união dos cristãos judeus e gentios, em razão do seu passado de ódio. E agora, como é que eles vão viver? Olha o que diz o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos ver esses substantivos aqui, é bem importante. O que é viver aqui na igreja visível com humildade? Pensa em pessoas diferentes de nós, como eram os judeus e os gentios ali naquela igreja de Éfeso. Irmãos, essa humildade aqui é uma disposição de avaliar-se ou valorizar-se adequadamente diante de um pecado. Então, quando um judeu e um gentio pensavam quem eles eram antes de Cristo, qual era a condição deles? Mortos e escravizados pelo pecado. Todos eles. Não havia orgulho, vaidade, satisfação pessoal do judeu olhando para o gentio ao lado dele na igreja. Deus me elegeu porque eu sou melhor que você. Paulo está dizendo, não. Olhe com humildade. Em que sentido? Avalie-se quem você era sem Cristo. Você era igual ao gentio. Você estava morto em seus delitos e pecados. Isso combate, por exemplo, o orgulho, que leva o homem a se colocar acima dos demais. O John Stott, ele vai dizer o seguinte, essa humildade é justamente uma humildade de mente, do pensar sobre outras pessoas e se colocar abaixo delas, valorizando-as. Você quer ver uma boa postura aqui dentro da igreja? É sempre você se considerar menor do que o teu irmão. Sempre menor. Mas, além de humildade, mansidão. Mansidão, aí o substantivo é alguém que é dócil, educado, gentil, calmo diante de outras pessoas. É aquele que abre mão dos seus direitos em função dos outros. Outro dia eu estava assistindo um filme e um menininho falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, entre estar certo e ser gentil com alguém, seja gentil. Preste atenção, que coisa profunda, no meio de um filme. Ele falou assim, ó, entre estar certo e ser gentil, seja gentil. Tem pessoas que querem estar certas o tempo todo, a despeito do direito dos seus semelhantes. Veja, não há problema de você estar certo. Sabe qual é o problema? O problema é você desconsiderar o outro na sua debilidade, na sua falta de entendimento, na sua falta de maturidade espiritual, como são muitos irmãos nossos em outras denominações. Paulo está dizendo, para você caminhar em unidade, você tem que considerar o outro, tem que ser gentil com ele. Se ele está num caminho errado, qual é o teu papel? Instrua-o, segundo a palavra, e não o condene. O manso é aquele que abre mão dos seus direitos para ser gentil com o outro. Olha como Paulo resume isso. Lá em 1 Coríntios 10, 24, ele fala assim, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Seja manso. Entre estar certo, ter o seu próprio interesse atendido e ser gentil, busque o interesse do outro. Olha como essa frase é bíblica desse filme. Seja gentil. Mas ainda, você precisa ser longânimo. A palavra aí, longanimidade. É uma palavra difícil, né? Ninguém usa essa palavra hoje. Mas é um dos atributos de Deus. Deus é conhecido na Bíblia como alguém longânime. É a palavra macrotimia, ou seja, ele tem uma paciência muito grande. A palavra aqui, na verdade, significa um paciente que suporta longamente a dor ou a infelicidade da doença. Sabe aquele paciente que está sofrendo na cama, mas está aguentando, está suportando? Esse é o sentido para o termo longanimidade de Deus. Deus, irmãos, Ele suporta o nosso pecado com paciência. Ele não nos destrói imediatamente. Ele nos dá tempo para o nosso arrependimento. Paulo está dizendo, judeus e gentios em Cristo, dentro da igreja, precisam ser humildes, mansos e ter a paciência uns com os outros. Para quê? Para manterem a unidade na comunhão da fé. Eles devem se suportar uns aos outros em amor, está escrito aí.
Suportar é aguentar, tolerar alguém desagradável ou difícil. Você já teve que aguentar uma pessoa assim? Gente, eu tinha um cara no meu trabalho, mas ele pegava no meu pé. Eu não sei o que ele viu em mim, eu sei que ele pegava no meu pé. Ele participa de uma seita, talvez seja por isso. Mas ele pegava no meu pé e eu tinha que tolerar, aguentar esse rapaz. Em função do quê? Da debilidade de conhecimento bíblico dele. Porque aonde ele vai, eles não pregam só a Bíblia. Tem profetisa que prega também, que eles acreditam naquilo, em novas revelações. E eu tinha o quê? Que aguentar, que tolerar. Então veja, é impressionante isso aqui, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é fácil aguentar quem pisa no teu calo. Mas é assim que a gente tem que caminhar na igreja. Por quê? Porque pessoas aqui estão em graus de santificação diferentes, de maturidade espiritual diferentes. O Espírito Santo trabalha cada um de maneira diferente. E a gente tem que ter paciência, tolerância. E Paulo continua. Por que judeus e gentios cristãos devem agir desse modo uns com os outros? Por quê? Porque eles são um só corpo, um só povo, uma só família de Deus. Muito bem, irmãos. Eles são um povo, uma família só em Cristo. Olha o versículo 3. Esforçando-vos. Veja que não é natural. Para a gente ser humilde, manso, paciente e suportar os outros. É preciso luta. Olha o verbo aí. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse esforçando-vos diligentemente significam, dentro da igreja, para manter a unidade com o teu irmão, você deve ser zeloso, você deve ter anseio intenso, mostrar interesse verdadeiro para preservar, quer dizer, para manter o estado de membro do corpo de Cristo, da família de Deus, eleita e preciosa, que foi formada pelo Espírito Santo. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nas suas promessas em Cristo, daí Deus formou um só povo pelo Espírito, a igreja de Cristo, que tem paz com Deus pelo sangue do Cordeiro e paz uns com os outros. Percebe então que essa unidade no vínculo da paz, essa paz é mantida por quê? Porque em primeiro lugar nós temos paz com Deus. Quanta gente buscando a paz com o próximo sem ter paz com Deus, irmãos. Entende isso? Os mandamentos, não é à toa que os 4 primeiros mandamentos da lei têm a ver com o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Os 6 últimos é o nosso relacionamento com o próximo. Não adianta você cumprir os 6 últimos mandamentos se você quebra os 4 primeiros, não tem comunhão com Deus por meio da fé em Cristo. É por isso que a caridade em si, sem Cristo, não serve para nada. Ou melhor, serve para tornar esse pecador ainda mais condenado. Porque a presunção dele de que ele pode agradar a Deus pelas suas próprias obras vai torná-lo ainda mais condenado pela sua caridade. Caridade por caridade não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo e o sangue dele sobre a vida da pessoa. Então olha que interessante isso aqui. Paulo está dizendo, vivam buscando essa paz uns com os outros dentro da igreja. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que habita em vocês. E esse Espírito trouxe paz a vocês quando vocês creram em Cristo. Diante de Deus, a igreja invisível, vamos pensar na paz, sempre desfruta de paz. A igreja invisível, claro, está na presença de Deus, vive em paz. E isso deve ser assim também, segundo Paulo, na igreja visível, aqui na terra. Por quê? Porque ela é reflexo, ainda que imperfeito, daquela igreja invisível. Ela deve buscar se parecer cada vez mais com a igreja invisível. Então ela tem que buscar a paz aqui. E veja, é uma paz interna dentro aqui da nossa igreja, de uns com os outros. Isso é importante. E é uma paz externa, com cristãos de outras denominações, fiéis em Cristo. Essa paz, ela é entre nós e ela é de nós com outros cristãos. Então, irmãos, esse estudo aqui, ele abre os nossos olhos, a gente vai ver nas aplicações, para até onde a gente é muito crítico de outras denominações. A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente vai ver isso aqui agora, a diferença de heresia e erro doutrinário. Se eles estão em heresia, separação deles, seitas. Mas se eles estão em erros doutrinários,
que não comprometem as verdades fundamentais da fé cristã, eles são nossos irmãos em Cristo. Vamos ver isso aqui, ó. É interessante isso aqui. Isso aqui muita gente não sabe, confunde muita gente. A diferença de heresia e um erro doutrinário. O que é uma heresia? Uma heresia é uma doutrina ou uma crença que nega ou coloca em dúvida uma verdade essencial da fé cristã. Nega ou coloca em xeque. Ah, não sei se é assim não, hein? Vou dar uns exemplos para você. Por exemplo, igrejas que duvidam da divindade de Cristo. Não, Jesus, ele é filho de Deus, mas ele não é da mesma substância de Deus, como fazem as testemunhas de Jeová. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus como o Pai. Só o Pai é Deus. Jesus é a mais excelente obra criada, mas foi criado. Veja, uma heresia. Quem duvida da Trindade, novamente, as testemunhas de Jeová, eles são unitaristas. Por quê? Porque Deus é só o Pai. O Filho e o Espírito não são Deus como o Pai. Eles não são trinitários. Outra coisa, quem diz Jesus não ressuscitou corporalmente. Não, ele ressuscitou no coração dos discípulos. Depois que ele morreu, ele ganhou corpo, ele ganhou ideia, mas corporalmente ele não ressuscitou. Outra coisa, aqueles que duvidam da salvação pela graça mediante a fé. Não, a salvação também é pelas obras humanas. Aqueles que recebem o sacramento não como meio de graça, mas de maneira salvadora. Muitos lugares, se você não passar pelo batismo, você não está salvo, como na Igreja Católica. Os católicos têm o batismo como uma graça infundada na pessoa. Se morrer sem o batismo lá, vai para o limbo, inferno, não tem purgatório. Aqueles que dizem que Jesus não vai voltar a segunda vez para julgar o mundo, não, isso aí foi invenção. Aqueles que não creem na encarnação do Verbo de Deus, da segunda pessoa da Trindade, veja, quem nega essas doutrinas não é cristão, pertence a um grupo religioso, a uma seita. Por quê? Porque não é um mero erro, não é mera falha de interpretação de uma doutrina, é heresia. Eles negaram verdades fundamentais da fé cristã revelada por Deus. Aí não dá para ser crente. Eu tenho um vizinho que é espírita e ele vive dizendo para mim que ele é cristão. E eu já expliquei algumas vezes para ele que eu respeito muito ele, mas como espírita ele não pode ser cristão. Já expliquei por quê. Por quê? Ele está dentro de todas essas heresias aqui, como espírita. Ele nega tudo isso aqui, tudo. O espírita é um racionalista, ele racionaliza tudo. E a salvação dele não é pela cruz, é pela reencarnação. Agora, o que é um erro doutrinário? Aí sim, um erro doutrinário é uma interpretação equivocada de uma doutrina bíblica. Porém, aí que está o ponto, sem negar as suas bases, os seus fundamentos. Por exemplo, quando será o retorno de Cristo? Tem uma briga, mas isso é o quê? Um erro de interpretação. Eles dizem, Cristo vai voltar, eu não sei quando, então aí fica. Outra coisa, o que é o reino milenar de Cristo? É um reino literal de 1000 anos ou não? É uma era que começou quando Cristo veio e vai terminar quando Cristo voltar. Veja, muitos interpretam assim. Ou seja, os dons espirituais extraordinários cessaram ou não? Ainda tem novas profecias? Deus ainda cura da mesma forma? O batismo é por aspersão, imersão ou efusão? Igrejas se dividem por isso. Por exemplo, o texto de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem igrejas que defendem que, com base nesse texto, a vida do crente tem que ser triunfalista. Por quê? Porque todas as coisas cooperam. Eles não colocam todas as coisas ruins também. Eles dizem nessa interpretação, não, rapaz. Está escrito lá, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a minha vida nesse mundo tem que ser boa demais. Outra coisa, entender que a salvação pode ser perdida por pecados da nossa vida. Tem pessoas que entendem assim. Aí eu te pergunto, isso são heresias ou erros de interpretação? São erros. Eles não estão negando as verdades fundamentais. De que só Cristo salva, de que Ele é Deus encarnado, de que Ele voltará, de que Ele ressuscitou. Eles não estão negando isso. Então veja, com o estudo bíblico e oração, esses erros podem ser corrigidos. Por que isso é importante? Porque há muitas denominações que não necessariamente são hereges como aceitação. Elas possuem interpretações diversas em pontos doutrinários
diferentes daqueles sustentados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, pela Igreja Reformada, Calvinista. Mas veja, elas não negam as verdades fundamentais da fé cristã. Cristo ressuscitou dos mortos, só Ele é Salvador e Ele voltará para julgar o mundo. Elas confessam isso. Então, se elas confessam isso, ainda que com equívocos doutrinários, elas são nossas irmãs em Cristo. Devem ser consideradas como parte da igreja invisível de todos os tempos, e da visível também dentro da sua denominação. E a base dessa união interna entre cristãos e também externa, alcançando esses irmãos nossos em outras denominações cristãs, qual é a base? É a unidade do próprio Deus sobre a igreja. A unidade do próprio Deus. Paulo vai falar agora, dos versículos 4 ao 6. A base da unidade da igreja é a unidade do próprio Deus. Olha o versículo 4 comigo. E há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Algumas coisas são interessantes aqui. Novamente, Paulo lança mão de uma estrutura trinitária. Veja aí. O versículo 4 fala do Espírito, é o Espírito Santo. O versículo 5 fala do Senhor, que é Senhor Jesus, Kyrios. O versículo 6 fala de Deus, o Pai. Olha a trindade novamente aí exposta, dando base a essa unidade. E se você prestar atenção, 7 vezes Paulo usa o adjetivo aí. Olha só, volta comigo lá. Versículo 4, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. 7 vezes o adjetivo que significa único, aí nesse texto. E olha como é que é importante. Eu fui procurar uma definição de único. Olha o que é único. Algo que não possui igual ou similar em gênero, espécie ou quantidade. É algo sem precedentes e sem modificadores posteriores. Por quê? Porque Deus é assim. Deus é único e sempre será. Portanto, a igreja de Cristo também é única. Olha a coerência. Paulo está dizendo aí, se estamos todos debaixo do mesmo Deus, se ganhamos vida pelo chamado dele, se nossa vida é mantida pelo Espírito dele em nós, nos ligando uns aos outros, nos fazendo parte da mesma família da fé, é tolice nos tratarmos distintamente, seja dentro aqui da igreja, seja com outros cristãos de fora da nossa igreja. Olha Efésios 1,13 comigo. Volta lá no capítulo 1, versículo 13. Paulo vai dizer, a obra do Espírito, em quem também vós, judeus e gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha agora, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o mesmo Espírito. Selou pessoas diferentes após ouvirem o evangelho, judeus e gentios, crentes presbiterianos e assembleanos, batistas, metodistas. Se eles ouviram a pregação do evangelho e creram em Cristo, eles foram selados pelo mesmo Espírito. E o versículo 4 fala da obra do Filho, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha que interessante. O mesmo Espírito Santo vos uniu em um só corpo. Que corpo? Os teólogos chamam da união mística, do cristão ao corpo espiritual de Cristo. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, Deus, pelo seu Espírito, nos fez crer nele, nós somos unidos espiritualmente ao corpo vivo de Cristo, ao organismo vivo, à sua igreja. Veja, não a organização. Aí que está o ponto. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso dizer isso porque é doutrina deles. A Igreja Católica Apostólica Romana, eles negam isso na sua teologia. E as seitas também. Eles dizem que a união foi com a organização, a pessoa jurídica, a estrutura da igreja, e não com o organismo vivo. Por isso que eles podem sustentar, não há salvação fora dessa igreja. Por isso que uma seita pode dizer, se você não tiver o nome no rol da minha denominação, você está condenado. Por quê? Porque para eles, a união não é com o organismo vivo, com Jesus, é com a estrutura, a hierarquia de uma denominação. Entendeu como isso é maléfico? Como isso é terrível?
A salvação foi dada a todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idioma, país, crença, denominação. Todos foram chamados, diz aí. Veja a ação divina novamente da salvação. Olha aí. O versículo 4 diz aí, ó: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados. Novamente, todos sendo chamados, para pertencerem a quem? A Deus, Pai, Filho e Espírito. Ao Senhor aí do versículo 5. E veja, porque a partir desse pertencimento, nós vamos ter uma só fé. Que fé é essa? Fala do versículo 5. Fé nas promessas do Evangelho da salvação, pelo caminho da fé somente em Cristo. Você vai ter um só batismo, e batismo aqui é o sacramento mesmo. É o ritual de iniciação da vida na igreja visível. É quando alguém vem aqui, professa primeiramente a sua fé em Cristo e recebe o batismo por meio das águas. Seja a imersão, seja a aspersão, seja a efusão. O que ele está recebendo ali? Ele está sendo acolhido na família de Deus, na família visível. Aquilo é figura da purificação passada dos pecados dele, quando ele foi unido a Cristo na sua regeneração espiritual, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo. Aquele batismo nas águas não salva. Lembra que a gente já viu isso? Ele é uma figura, um sinal, ele significa algo espiritual na vida daquele que passa pelo batismo. Aquele pertence a Cristo, que ele foi purificado pelo sangue de Cristo e não por aquela água. Ele está declarando diante de todos a sua fé de que Cristo é seu Senhor e Salvador. E o versículo 6 fala de Deus Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo está dizendo, Deus é Pai de Jesus, e é o Pai de todos os que pertencem a Jesus pela fé, judeus e gentios, brasileiros e chineses, brancos e negros, presbiterianos e assembleanos, presbiterianos e batistas e metodistas, etc. Deus usa a igreja de Cristo como seu instrumento para alcançar os incrédulos. A gente vai ver, se Deus quiser, na próxima semana, o texto aí, ó, do versículo 7 ao 16, e Deus vai fazer isso, vai continuar trabalhando nessa unidade, dando dons diferentes para a igreja. Nem todo mundo tem os mesmos dons. Por quê? Porque é para você completar o teu outro irmão que não tem o teu dom e vice-versa. Deus vai usar você dentro do teu dom para edificar aquela vida. Vai usar ele dentro do dom dele para edificar a tua vida. Isso vai promover o quê? Cooperação, unidade, parceria, família. Eu pensei em pedir ajuda para a inteligência artificial para criar uma ilustração aqui sobre esse texto. E ele me deu a ilustração da orquestra e do maestro. Olha que interessante, o que é a igreja diante de Deus? Pensa numa orquestra e o maestro lá na frente. Ó, imagine uma grande orquestra. Violinos, flautas, tambores, trompetes, instrumentos diferentes, som variados, ritmos distintos. Agora, se cada músico tocar o que quiser, o resultado vai ser o quê? Bagunça, confusão. Mas quando todos seguem o mesmo maestro, o som se une e forma uma bela melodia. Meus irmãos, assim é a igreja invisível de Cristo, que precisa ser testemunhada pela visível na terra. Por quê? Porque faz parte dela. Há pessoas da igreja invisível que congregam aqui, que congregam em outro lugar. Então, nós somos diferentes, como os músicos de uma orquestra, em dons, na nossa cultura, na nossa história teológica, na nossa tradição, nas nossas denominações, na nossa estrutura de igreja, mas há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, Pai sobre todos nós que confessamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando seguimos a direção de Deus, em vez de cada um tocar a sua própria música, somos um só corpo tocando a mesma sinfonia, testemunhando da mesma salvação diante do mundo. Entenderam? Boa, né? Essa ilustração da orquestra e do maestro, não é? Nós ali, os músicos com dons, capacitações diferentes, histórias de vida diferentes, mas o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo batismo, a mesma esperança. E a esperança aqui é a esperança de salvação que nos une. Nós que estamos aqui e outros irmãos que estão em outro lado e acolá também. Veja, que não pertencem a seitas, hein? Porque diante de seita, separação.
Eles negam verdades fundamentais da fé cristã, mas que têm apenas erros teológicos sobre algumas questões doutrinárias. E muitas vezes a gente estigmatiza, bota um muro diante dessa pessoa. Não quero nada com você. Vamos fazer algumas aplicações? E olha que legal, eu pensei em uma aqui para diferenciar uniformidade e unidade. Vocês acham que é a mesma coisa? Uniformidade e unidade. Olha que interessante. A principal diferença entre uniformidade e unidade reside, sabe no quê? No reconhecimento e aceitação das diferenças. Das diferenças. Um aceita conviver com as diferenças, o outro não. A uniformidade busca a semelhança e a padronização. Todos são iguaizinhos, não há espaço para individualidades. Os uniformes não convivem com as diferenças. Tudo quadradinho, tudo certinho. Já a unidade envolve a diversidade, onde diferentes pessoas ou elementos se unem para um objetivo comum, aceitando suas particularidades e trabalhando em conjunto. Agora vamos aplicar isso na igreja. A igreja trabalha na base da uniformidade ou da unidade? Unidade. A igreja de Cristo trabalha na base da unidade, não da uniformidade. Por quê? Porque na igreja, há espaço para diferenças teológicas, desde que não neguem as verdades fundamentais da fé cristã. Guardem isso. Dentro da IPB, há uniformidade. Aqui dentro, na prática não há não, mas em tese deveria haver. Quer dizer, todos seguindo a teologia reformada. Para ser membro, você tem que professar a tua fé. E se eu quiser ser membro e não professar? Então você procure outra denominação. Isso mostra o quê? Existe uniformidade aqui dentro. Agora, e entre a IPB e a Assembleia de Deus? Há unidade ou uniformidade? Unidade. E entre a IPB e as seitas? A separação. Olha que interessante. Dentro aqui da nossa igreja, nós temos regras que precisam ser obedecidas. Nós temos uma constituição interna. Então aqui há uniformidade. É preciso obedecer a isso aqui, desde que seja bíblico. Agora, entre nós e um assembleano, e um batista, e um metodista, a gente pode conviver com as diferenças dele, desde que não sejam heresias? Sim, podemos e devemos. Porque entre nós há unidade e não uniformidade. Olha que interessante. A igreja é una em sua diversidade, como eu pensei numa figura. Sabe um mosaico? Você já viu um mosaico? Outro dia eu vi uma mesa, era uma mesa assim, de mármore, com cacos, muitos cacos coloridos. A pessoa juntou os cacos e fez o tampo de uma mesa, mas ficou lindo. Um mosaico. O que é aquilo lá? Peças diferentes. Você olha para uma peça daquela, você fala, que coisa horrível. É feia. Mas você vai juntando, né, Célia? Fica algo bonito. É igual um quadro, né, Célia? Você é pintora. Você começa um quadro, né? Eu acompanhei uma artista fazendo um quadro certa vez, e ela começou a fazer um esboço horrível. Você fala, o que é isso que essa mulher vai desenhar? 20 anos como pintora, vai fazer uma caricatura dessa? Gente, num determinado momento, aquilo começou a ganhar forma, aquilo começou a ganhar cor. Que coisa linda terminou aquele quadro. Assim é a igreja. Peça como um mosaico. Peças diferentes, às vezes feias pelo pecado, mas que juntas formam uma bonita obra no final. A igreja invisível de Cristo, glorificada e perfeita no céu. Essa igreja aqui, militante, na presença do pecado, Deus está trabalhando para quê? Para que ela seja glorificada no final. As seitas não. As seitas trabalham na base da uniformidade. Por quê? Porque elas não aceitam as diferenças. Elas funcionam mais ou menos como produtos numa linha de produção industrial. Você já viu? Você já viu uma máquina soltando bonequinhas? Todas iguais, iguaizinhas. Não tem diferença. Elas não têm conexão umas com as outras. Cada uma existe em sua individualidade. Um não precisa do outro como peças de um mosaico para completar a obra. Não! Assim são as seitas. Isso não é igreja segundo a Bíblia.
Isso não trabalha pela unidade que Paulo está buscando entre gentios e judeus. Olha como seitas são perigosas para a igreja verdadeira. Em segundo lugar, esse texto nos ajuda, irmãos, a suportar mais as diferenças teológicas de outras denominações, desde que não neguem as verdades fundamentais da fé cristã. Você acha que esse texto nos ajuda ou não? Não é? É preciso parar de criticar as outras denominações que não pensam como nós em assuntos periféricos da fé cristã. Não são fundamentais. São periféricos. Não temos que bater boca. Quando possível, o que a gente tem que mostrar para esses irmãos? Mostre a eles o equívoco deles, instruindo-os na palavra. É isso que nós temos que fazer. Paulo está instruindo aqui essa igreja. Uma igreja una na sua diversidade, judeus e gentios. Tem que conviver juntos, para a glória de Deus. Então, em vez de criticar, de condenar, nós temos que instruir os deficientes. Não condená-los como hereges, como inimigos da fé. Porque muitas vezes a gente acha que eles não estão salvos. Porque não sentam aqui nos bancos. Entende isso? Não estou falando de seita, estou frisando isso, irmãos. Seita não, seita é separação. Agora, se é igreja cristã, aí não. Outra coisa, esse texto desafia você a considerar o grande chamado de Deus para a tua vida, a tua vocação em Cristo. Deus te chamou para ser filho dele. Como é que isso reverbera no teu coração? Não tem palavras, irmãos. É algo que a gente não tem palavras. Sabe quando Paulo, em 2 Coríntios 12, é levado ao terceiro céu, e lá Deus mostra coisa para ele viu coisas lá que ele diz que são inefáveis. Sabe o que é algo inefável? É algo que não pode ser descrito com palavras. É isso que representa a nossa vocação. Deus ter olhado para mim, um pecador miserável, e me feito filho dele pela fé em Jesus Cristo. Não tem palavras para descrever isso. Isso deve nos humilhar, nos colocar de joelhos diante de Deus, pedindo misericórdia todos os dias e buscando servi-lo com nossos dons, com tudo aquilo que nós temos. Mas ainda, esse texto desafia você a lutar contra o orgulho, que por vezes quer encher o teu coração, e a viver na comunhão com outros irmãos, dentro aqui e fora da igreja, com humildade, mansidão, paciência. Em que sentido a paciência? Aguentando os seus erros teológicos, sua fraqueza na fé. É duro sim, irmão. Quando a gente conhece uma doutrina e a gente vai falar com uma outra pessoa e ela está toda torta nessa doutrina. Ela está em Cristo, mas nessa doutrina, você está escorregando. O que compete a você fazer? Ore a Deus, Senhor, me dê oportunidade para instruir esse meu irmão. Em vez de achar, não, eu não quero mais nada com você, você não sabe o que você fala. Claro, ele está num erro, ele está numa interpretação equivocada. Foi ensinado isso para ele. Às vezes ele está ali de maneira muito sincera. Entende isso? Falando com você, é o que ele aprendeu. Ninguém pode dar o que não tem. Alguém pode dar o que não tem? Outro dia eu estava pensando no meu pai. Meu pai morreu com 42 anos. Foi um homem judiado pela vida. Cresceu sem pai, com muitos irmãos. Foi mecânico de caminhão, trabalhou muito, fumou desde os 15 anos, morreu por causa do cigarro aos 42 anos, fartou, fulminante. Mas fiquei pensando, coitadinho do meu pai, como que eu poderia cobrar mais amor dele se ele não foi amado? Como? Isso é com os nossos irmãos em outras denominações. Tem pessoas por aí, como diz o Alaídes, eu gosto muito da imagem que ele usa, morrendo de fome teológica. Não é ensinado, não é alimentado, mas é irmão, está salvo em Cristo, mas está morrendo de fome. Não estuda a Bíblia, não vem orar, não vem cultuar a Deus aqui no domingo, não vem, não quer compromisso. É uma ovelha, magra, surrada, e sofre muito na vida por não compreender as doutrinas, mas é nosso irmão. Se só confia em Cristo como seu Salvador, se não confia nas suas obras, no seu jeito, na denominação, é nosso irmão. É nosso irmão. Por fim, o que você pode fazer para lutar pela unidade dentro da nossa igreja? Vamos pensar em algumas coisas. Para lutar pela unidade, sendo humilde, manso, paciente, tolerando os outros, o que você pode fazer de maneira prática para lutar pela unidade aqui da nossa igreja? Eu pensei em algumas coisas, você consegue pensar? Olha só,
receber bem pessoas de outras denominações. Já vieram vários aqui nos visitar. Temos que abraçá-los, recebê-los bem. São nossos irmãos, se pertencem a uma igreja cristã. Outra coisa, tolerar a infantilidade espiritual desses irmãos, ou dos irmãos que aqui congregam. Tolerar a infantilidade, a imaturidade espiritual dos irmãos que aqui congregam. Cada um está num nível de maturidade. Deus está trabalhando com cada um. Então, tolere, saiba tolerá-lo em amor. Ele foi alcançado pelo mesmo Espírito. Outra coisa, você pode ser instrumento de Deus para consolar os desanimados na fé que aqui congregam. Você está vendo alguém se afastando? Liga para essa pessoa, manda uma mensagem, diz que você está sentindo falta. Está vendo a humildade? Deixa o seu interesse de lado naquele momento e considera o interesse do outro. Humildade. Apoiar o ministério aqui da liderança, isso aqui não. Orar pela unidade da igreja, para que caminhemos como membros do mesmo corpo de Cristo, alimentado pela mesma esperança da salvação. Orar, participar aqui das orações de quinta-feira. Orar pela igreja, pela unidade da igreja, para que a gente caminhe como membro do mesmo corpo. Agora esse aqui é importante, ó. Buscar reforços para o corpo no evangelismo de novos membros. A gente tem orado para Deus trazer músicos, para tocar o violão, para tocar o teclado, para tocar ali o carrom ou uma bateria que a gente vai adquirir, para Deus trazer músicos. Então veja, isso é lutar pela unidade da igreja. Deus usa os louvores para aquecer os corações, para nos ligar uns aos outros aqui, para nos confortar, para nos consolar, porque aqui você vai ter músicas que refletem letras bíblicas. Então você está cantando a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, é você buscar pessoas, você ficar atento no dia a dia. Eu vou tentar achar um músico aqui na cidade, alguém que possa vir para a nossa igreja. Vou passar o contato do pastor Rogério para ele entrar em contato. Quem sabe ele não pode vir tocar aqui? Algum instrumento? Então, são maneiras práticas da gente lutar pela unidade dentro da nossa igreja. Irmãos, que texto precioso, não é? A unidade da igreja. Quanta coisa a gente aprende aqui nesse texto. Alguém quer fazer algum comentário? Nosso irmão que está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui nessa noite conosco, viu? E se quiser voltar, a igreja está sempre aberta aqui para você. Nós temos aqui de terça o estudo, quinta à noite às 8 horas oração. Ore pela tua vida, pela tua família também. E domingo às 9 da manhã, nós temos o culto aqui, culto de adoração. Que você possa dar espaço para Deus preencher a tua vida. Talvez, eu não conheço você, meu querido, talvez você esteja buscando algo na tua vida. Talvez você esteja buscando uma paz, uma alegria. Talvez você esteja buscando descanso para a tua alma, eu não sei. Mas eu louvo a Deus porque Ele te trouxe aqui nessa noite. E você pôde ouvir essa palavra. Aqui nós buscamos unidade. Aqui você vai sentir o amor da igreja, o abraço da igreja. Então, dê essa oportunidade, viu? Me perdoe, eu sou ruim com o nome. Admir. Dê oportunidade para Deus trabalhar a tua vida. Eu sempre digo isso para as pessoas. Não tire primeiras impressões. Venha vindo e deixa Deus ir abrindo o teu entendimento, te consolando. E quem sabe Ele não vai te confirmar também, como membro do corpo de Cristo. Viu, Edmir? Tá bom, meus irmãos? Vamos orar então? Para encerrar aqui a nossa reunião? Santo Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos por essa hora. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco pela Tua Palavra. Aplica, Pai, pelo Teu Espírito Santo, na medida da necessidade de cada filho Teu que está aqui, também daqueles que assistirão essa aula depois, online. Ó Deus, que o Teu Espírito possa aplicar esta palavra, que todos possamos caminhar aqui unidos uns aos outros, porque fomos unidos ao Senhor pela obra salvadora do Teu Filho amado, no poder do Espírito Santo. Nós te adoramos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque se podemos chamar aqui os meus irmãos de irmãos, é porque nós temos um Pai no céu, um Pai todo-poderoso, que não se esqueceu de nós, da nossa miséria espiritual, e mandou o seu Filho para nos salvar pela fé. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Guarda-nos do mal no restante desta noite. Obrigado pelo Admir, pelo esse visitante tão querido. Que o Senhor possa também encher o coração dele com a tua graça, trazer essa esperança da salvação em sua vida, mudar a disposição dele, que ele possa ter o desejo de buscar o Senhor a partir de agora. Faz essa obra, esse milagre na vida dele e na vida de todos nós, Senhor.
que caminhamos aqui, confiados no Senhor, no Espírito Santo do Senhor, na bondade e na misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Fica conosco ainda no restante dessa noite, prepara-nos amanhã para mais um dia, para ser vivido em unidade com o teu povo e para a glória do teu nome, ó Deus. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.